Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Eu sou o pastor Moisés Pereira, pastor presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em Juiz de Fora. Estamos aqui para dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, e nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre o livro do profeta Ezequiel. Tivemos 3 lições abençoadas e hoje a 4ª lição desse ciclo muito proveitoso. A minha gratidão a Deus pelo cuidado, pelo zelo da editora Betel, toda a diretoria de produzir uma revista de qualidade espetacular. Nossa gratidão ao pastor Valdir Alves, que é o autor dessa revista, o comentarista dessa revista, e que através da qual nós temos sido abençoados nessas últimas semanas. Deus seja louvado e recompense cada um dos irmãos que trabalharam na produção da nossa revista. Antes de dar início à nossa lição, eu quero fazer uma oração com os irmãos e agradecer a Deus pelo dia que se chama hoje, este domingo, para a glória de Deus, com mais uma oportunidade de aprendizado da sua santa palavra. Querido e eterno Deus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, nesta manhã de domingo tão abençoado, onde o Senhor vai falar conosco mais uma vez, através da tua palavra, e nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem revelado através da lição da Escola Bíblica Dominical, e que sejamos mais e mais abençoados pelo Senhor, e que a nossa fé possa estar num crescente, ouvindo a tua palavra e aprendendo a sua vontade. Nós te agradecemos e apresentamos nas tuas mãos cada um dos irmãos que estão participando conosco online, e sejam poderosamente abençoados. Se alguém está nos acompanhando nesta manhã e precisa de uma cura, de um milagre, que a tua mão poderosa estenda sobre cada um, ouvindo e atendendo a necessidade dos teus filhos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esta lição número 4, ela fala sobre o pecado e as suas consequências. O texto áureo da nossa lição diz assim: e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel 5:9. Verdade aplicada: é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Glória a Deus. Essa lição, ela fala a respeito do pecado e as suas consequências, e nós, os servos de Deus, precisamos estar vigilantes em constante oração, atentos, porque ao nosso derredor está o adversário bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a ele nós devemos resistir pela força do poder que há no nome de Jesus Cristo. E somente se nós andarmos em espírito, nós estaremos livres da natureza pecaminosa humana. Quanto mais cheios de Deus, mais nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós passamos a fazer a vontade do Senhor e não a vontade da carne. A luta contra a carne e o espírito, ela é constante, mas há poder no nome de Jesus que nos garante a vitória. O objetivo desta lição número 4 é explicar acerca do pecado e suas consequências, explicar que a lei de Deus é inviolável, ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça. Muito interessante essa terceira parte do tópico 3 da lição, que realmente reforça
a verdade absoluta da natureza, da essência de Deus, que é amor, mas não dá ao homem a liberdade de pecar deliberadamente. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Nós precisamos entender que a graça de Deus não é um cheque em branco para o homem pecar. A graça é um favor não merecido por ninguém, mas que nos alcançou pela natureza, pela essência de Deus, que é o amor. O texto de referência da nossa lição está em Ezequiel 5, do 7, 8 e o versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes juízos dos juízos das nações que estão em redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. A quem muito é dado, também é muito requerido. O povo de Israel foi um povo escolhido, recebeu as leis do Senhor e foi escolhido por Deus para ser um modelo de nação, mas eles se desviaram dos propósitos de Deus, começaram a viver as suas próprias vontades, abandonaram o Senhor verdadeiro e passaram a adorar outros deuses e viveram as consequências duras do pecado, e que gera morte, que gera destruição. O pecado sempre gera tragédia, mas quando nós seguimos em obediência segundo a vontade de Deus, o caminho é de vitória, é de conquista, é de prosperidade, é de derramamento das bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Que alegria podermos desfrutar desse privilégio de viver as bênçãos do Senhor de forma sem medida. Glória a Deus por isso. A introdução diz assim: a doutrina do pecado perpassa as Escrituras desde Gênesis 3. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, a gravidade e as consequências do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação e, consequente, também a do pecado. Se não há pecador, não há que se salvar. Se não há salvação, é porque não há pecador. Mas a Bíblia mostra que a realidade é outra, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem só consegue encontrar o caminho para o céu através da redenção em Jesus Cristo, Filho de Deus. E para que haja redenção, para que haja remissão dos pecados, precisa haver arrependimento. Um coração arrependido, um coração contrito, o Senhor não despreza, mas o homem que despreza as consequências do pecado, ele pode aguardar que num futuro bem próximo haverá sentença por causa da sua natureza pecaminosa. Mas aqueles que se arrependem, Deus lhes dá o poder. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eles recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Que bênção, que privilégio sermos reconhecidos como filhos de Deus, deixando a natureza pecaminosa que habitava em nós. Glórias a Deus. O tópico 1 diz assim: o pecado e suas consequências. O Senhor diz: e de seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8:12.
O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Isto quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança nem na contagem para impedir a salvação. Se você se arrepender dos pecados, daquilo que cometeu, que te afastou de Deus, isso não será impedimento para que você alcance a salvação. O que vai tirar o direito da salvação do homem é não haver o arrependimento, não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim não haverá remissão dos pecados. Mas todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados, eles recebem a bênção da salvação em Cristo Jesus, tendo os seus pecados purificados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Precisamos de ter ciência de que, ao pecar deliberadamente, com conhecimento de causa, não ficaremos impunes, uma vez que a lei está estabelecida e, sendo conhecedores dela, tornamo-nos sujeitos a ela. O Senhor Jesus advertiu o homem que havia sido curado para não repetir o pecado ou continuar nele, para que não lhe acontecesse coisa pior. Na lei humana, ninguém é tomado por inocente por não conhecer a lei. Quando alguém comete algum ato, um delito ou algum crime, ele não pode alegar perante a justiça, e isso não é atenuante para ele dizer que não conhece a lei e por isso ele praticou aquele ato. Então é dever do homem procurar o conhecimento e saber da lei para que ele ande dentro da legalidade. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, ele não só revela ao homem aquilo que ele não quer que pratiquemos, mas ele revela também a sua vontade. Ele revela o que é pecado, o que afasta o homem de Deus, mas também revela ao homem como se comportar para que a perfeita vontade de Deus seja realizada na nossa vida. O que nós precisamos fazer é examinar as Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus nos mandou examinar e cuidar, ter nelas a vida eterna, porque elas testificam de Deus, testificam de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ninguém vai ser tomado por inocente na lei terrena, dizendo que não conhece a lei. Da mesma forma, ninguém vai ser tomado por inocente por Deus, alegando não saber que não era pecado. Todos nós precisamos de procurar conhecer mais de Deus. E esta é uma manhã preparada pelo Senhor para nós distinguirmos entre o que é pecado, o que não é, aquilo que é a vontade de Deus, e aprendermos mais de Deus e fazer a sua vontade. 1.1. A revelação dos pecados de Israel. Nessa passagem bíblica de Ezequiel 5, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Em Gênesis, nós encontramos como Deus lidou com o primeiro casal que cometeu o pecado. Antes do anúncio acerca da semente da mulher e de providenciar vestes adequadas, primeiro o Criador confrontou-os com a realidade do pecado. Quem te mostrou? Não adianta a pessoa achar que o confronto da sua natureza pecaminosa com a palavra é desconforto, em hipótese alguma. O confronto do homem da sua natureza com a palavra é para o aperfeiçoamento. Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não somente revela aquilo que lhe agrada,
mas também mostra através da sua palavra aquilo que ele proíbe. Então, conforme Jesus disse que nós erramos, o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem conhece as Sagradas Escrituras, conhece a vontade de Deus, conhece o poder de Deus. Mas se você gasta o seu tempo com outras coisas e não procura dar prioridade a conhecer mais e mais de Deus através da sua palavra, você estará sujeito a erros, e às vezes erros que podem trazer consequências drásticas, dramáticas e até mesmo morte, porque a Bíblia nos ensina que o pecado gera morte. Vejam bem, Deus pergunta para o primeiro casal: quem te mostrou? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? É um modelo para todos os tempos. É fundamental que o pecado seja exposto. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus e está contra a sua vontade para nós. Aqui, quando o comentarista diz que o pecado precisa ser exposto, não é você divulgar o pecado cometido por ninguém em rede social, em roda de conversa, no seio da igreja, falando que uma pessoa pecou, cometeu ato X ou Y, não. Quando o autor diz aqui que o pecado deve ser exposto, é demonstrar através da palavra, expor aquilo que é pecado e que desagrada a Deus. Não é a exposição do erro, do irmão, do erro cometido, porque podemos dizer aquele ditado antigo: todo mundo tem telhado de vidro, e a gente tem a tendência de achar que o erro do outro, que o defeito do outro é mais grave do que o nosso. Mas Jesus mandou: tira a trave, não se preocupa com o cisco do olho do teu irmão, tira a trave. Nós precisamos estar preocupados com a trave que nos impede de enxergar melhor. Olhemos cada um para nós mesmos, examinemos-nos a nós mesmos. Muitas vezes, blogueiros, youtubers, pessoas atrás de notícias, de número de inscritos em canal, fica expondo o pecado do outro, e muitos crentes ficam atrás de sites de fofoca procurando saber da vida alheia. Cada um cuide da sua vida, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Cada um terá que prestar conta a Deus daquilo que fez através do seu corpo, quer seja bem, quer seja mal. Então, antes de se preocupar com o erro, com o pecado do outro, examine-se a si mesmo. É assim que o apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios lá, capítulo 11 dos Coríntios, versículo 22, 23 em diante. Glória a Deus. Vejam bem, aqui no comentário da revista do Professor, ele diz assim: essas palavras que Ezequiel emprega frequentemente é comum com Levítico e Deuteronômio e se referem a um corpo estabelecido de lei, a obediência ao qual fazia parte integrante da aliança. Se você não obedece, não há aliança estreita com Deus. A desobediência, ela aborrece ao Senhor. Então, para que haja uma aliança perfeita com o Senhor Jesus, a desobediência não pode fazer parte da vida do cristão. Devemos obedecer a sua palavra, devemos obedecer a sua vontade, devemos obedecer às autoridades constituídas, eclesiásticas. Que Deus possa nos ensinar, que Deus possa nos fazer sermos cada dia mais obedientes à sua palavra, à sua vontade, para que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Um tópico 1.2, o juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino.
É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre a sua graça e misericórdia. Hoje tornou-se moda falar apenas do amor, da graça de Deus. Eu me lembro do meu querido amigo, pastor Aurélio, ali de Poços de Caldas, numa das suas preleções na nossa convenção, ele disse que toda pregação, ela precisa de ter pelo menos uma vez a citação entre céu e inferno. As pessoas gostam muito de pregar sobre o amor de Deus, e é verdade, o amor de Deus precisa ser pregado, mas não podemos esquecer também da sua justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Da mesma forma que existe um céu para os obedientes, para os tementes a Deus, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua alma. No contraponto, no oposto disso, existe um inferno preparado para os desobedientes que vão experimentar da ira de Deus. Que nós sejamos obedientes, tementes a Deus, para que possamos alcançar o céu. Quem sabe você está nos acompanhando por essa manhã, está vivendo uma vida não digna diante de Deus, precisando de se reconciliar e voltar para os caminhos do Senhor. Não espere o juízo de Deus chegar para você tomar a decisão. Aproveite hoje, dia oportuno, dia do Senhor, dia preparado pelo Senhor, para que você volte, se reconcilie e esteja seguro nos braços do Pai. Aleluia! A ira de Deus não é um assunto fácil de tratar. Ninguém quer ficar falando da ira de Deus. Pelo contrário, querem adiar até mesmo a pregação sobre a ira de Deus. Mas ela faz parte integrante da sua natureza, como as suas demais qualidades, os seus atributos, quer seja o amor, a sua santidade e a sua misericórdia. Se deixarmos de falar a respeito desse tema, isso vai causar um grande mal à igreja, a outras pessoas e ao nosso ministério. Nós temos um compromisso com a verdade e dela não podemos abrir mão. Nós precisamos de anunciar que verdadeiramente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o escape para o pecador é Jesus Cristo e não há outro através do qual o homem possa se salvar. Glória a Deus. O tópico 1.3, ele fala sobre os pecados de Israel que foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, o pecado gera morte. Outros levados ao exílio, quantas pessoas escravizadas nas drogas, no mundo de pecado, na corrupção, no adultério, por causa de não ouvir o conselho. Mas Deus, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Assim, um povo livre ficou cativo a reis idólatras, longe da sua terra, expostos a outros costumes. A nação recebeu o castigo como ensinamento pela ingratidão e por se afastar das leis divinas. A professora Beth Bacon escreveu: muitas pessoas ignoram as advertências do Senhor, achando que são ameaças vazias. Mas alguém advertiu: não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz ou que as suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Pelo contrário, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. No comentário bíblico da Bíblia Shed, está assim, escrito assim: o povo de Deus chegou a sobrepujar os pagãos no paganismo. O povo de Deus se tornou mais idólatra e pagão do que os próprios pagãos.
Eles que deveriam ser exemplo para os pagãos, mostrando qual era o Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus fiel, eles se entregaram à idolatria. Quem conhece a palavra de Deus e recusa-se a obedecer-lhe, sofre uma queda maior do que as dos ignorantes. O pecado é destruidor, o pecado é mortal. Que nós possamos nos afastar do pecado, nos aproximando mais de Deus. Deus seja louvado. Tópico 2. A palavra de Deus permanece para sempre. Nós estamos vivendo um momento em que muitos pregadores, muitos pastores, cheios de seguidores, de forma irresponsável, equivocada e abominável, vem querendo relativizar a Bíblia, ao invés de enquadrar o pecador na forma que é a palavra de Deus, querem transformar o entendimento da lei perfeita do Senhor para atender às suas vontades e permitir que o pecador permaneça na sua natureza pecaminosa. Cuidado, cuidado, porque se alguém está te enganando, relativizando a Bíblia, procurando novas interpretações para a palavra de Deus, para encaixar a natureza pecaminosa como se tudo tivesse normal, lemos aqui agora há pouco que os pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará, pregando sobre o amor, que Deus é amor. A graça de Deus não é um cheque em branco para o homem pecar. A graça de Deus é um favor não merecido por nenhum de nós, mas teve um alto preço, o derramamento do sangue de um inocente, o Filho de Deus, Jesus o Cristo, lá na cruz do Calvário, para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. A Bíblia nos ensina que Deus não se deixa escarnecer, zombar, enganar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, está lá em Gálatas 6:7. Tal princípio da semeadura e colheita também se aplica a semear no Espírito e semear boas atitudes para com o próximo. Ninguém pratica boas obras para livrar dos seus pecados, ou para perdão dos seus pecados, ou para alcançar o céu. Nós praticamos boas obras porque somos salvos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo os seus desejos pecaminosos. Essas atitudes são atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Quem verdadeiramente ama a Deus, quem verdadeiramente é convertido e entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ele abandona as práticas da natureza do velho homem e passa a ter uma vida digna diante de Deus. Vejam bem que os pecadores premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes dos atos que vão praticar. Tem muita gente que pratica o mal e planeja para praticar o mal. Não é um incidente, não é algo que aconteceu de forma inesperada, não. Planejam e praticam o mal. Precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece intensamente ao Senhor. É por isso que a Bíblia nos ensina, e Salmo 139 mostra isso, que Deus, ele sonda o coração e a intenção do pensamento do homem. Não adianta alguém praticar algo e depois ficar se justificando, dizendo que aquilo foi um erro,
foi um acidente de percurso, foi um erro no trajeto, foi algo inesperado. Você pode justificar isso para os homens, mas para Deus não há justificativa, porque aquele que maquina o mal e ele fica se justificando dizendo que foi um erro de percurso, que aconteceu de forma inesperada, ele está pecando 3 vezes no planejamento, na execução do pecado e mentindo quando se justifica dizendo que foi um erro, algo inesperado. São 3 pecados em um só, mas Deus ele é poderoso para sondar o coração e o pensamento do homem. O caminho para o acerto é voltar-se para Deus, é se arrepender, porque nós servimos a um Deus que vê tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, todos e todas as coisas. Se você vive uma vida e acha que planejando o erro, o pecado, as ocultas, você consegue esconder, você está enganado. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Abandone a vida de pecado, de planejamento e de maquinar o mal e volte-se para Deus, porque Ele é poderoso em perdoar. Glória a Deus. Olha bem, Provérbios 6, do 12 ao 19, veja que interessante, isso aqui serve de alerta. Nunca pegue o seu telefone, nunca pegue o seu WhatsApp, não use rede social para você provocar intriga, falar mal do seu irmão, para você fazer fofoca, conversa. Nunca faça isso, sobretudo se você estiver testemunhando daquilo que você não viu. É perigosíssimo. Olha bem o que está escrito em Provérbios 6. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha a consequência daquele que semeia contenda, irmão. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olha bem, os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. O 19, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Se você conhece alguém que é contencioso, que fica semeando contendas, fazendo fofoca, falando que não vê aquilo que não viu, testemunhando aquilo que não conhece, fuja dessa pessoa. Se alguém te ligar para te contar uma fofoca, peça licença a ele, desligue o seu telefone, não empreste o seu ouvido para mensageiro do diabo. Deixa Deus falar coisas saudáveis que vão alimentar a sua alma, ao invés de perder o seu tempo ouvindo conversas, muitas vezes mentiras. Aquilo que não é verdade vai contaminar o seu coração. Pega o seu telefone, ouça louvores, cante hinos da harpa, ore ao Senhor, leia a Bíblia e se desprenda desse tipo de pessoa que na verdade são mensageiros do diabo, pessoas que semeiam contenda. Deus abomina, é o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Glória a Deus. E a respeito do pecado ser afronta para Deus, não adianta a pessoa falar que ele conhece a Deus, que ele faz a vontade de Deus.
é necessário ter um coração arrependido. E no tópico 2.2, ele fala sobre a diferença entre aqueles que falam ser arrependidos, estar arrependidos, e aqueles que demonstram arrependimento. Porque quem verdadeiramente está arrependido e mudou as suas práticas, ele não mais pratica aqueles males que ele fazia por causa da natureza humana. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Sem arrependimento não há perdão de pecado. E quando o homem se arrepende, volta-se para Deus, ele precisa mudar a sua natureza, deixar de praticar aquilo que ele praticava. Eu fico imaginando, se você aceitou Jesus, não mudou nada na sua vida, continua praticando as mesmas coisas, mentindo, não paga os outros, está sempre em roda de fofoca, fica vendo pornografia, o amor de Deus não está em você. Você precisa se arrepender e aceitar Jesus Cristo novamente. Glória a Deus. Vejam bem que quando Jesus cura aquele paralítico, ele recomenda para ele: vá e não peques mais. Quando Deus livra aquela mulher, também ele recomenda a ela para não pecar mais. Então, o homem precisa de mudar o seu comportamento, a sua maneira de viver. Tem muita gente que se diz arrependido, que aceita Jesus, mas quer frequentar os mesmos ambientes, manter as mesmas amizades, a roda de amizade. Mudou de vida, mudou o mundo que você habita, não é o mundo planeta Terra, não. As companhias, as pessoas, as amizades com quem você andava, não dá mais, porque não estão indo para o mesmo lugar que você está indo. Agora, você salvo em Jesus Cristo, o caminho, o rumo é o céu, e o alvo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. É preciso ter em mente que o cristão até pode errar, mas não deve viver na prática do pecado. É preciso se arrepender, pedir perdão e se esforçar para não repetir o erro. As palavras de Jesus à mulher adúltera foram: vai-te e não peques mais. Olha bem, você saber fazer pão não quer dizer que você é padeiro. Você saber fazer bolo não quer dizer que você é boleiro. Às vezes, a pessoa aprende a fazer o pão, é a mesma forma o pecado. Você pode até você não é que deve, mas pode acontecer de você pecar. Mas você deve se comportar como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus, entendendo que a sua natureza pecaminosa foi deixada para trás, que você agora é filho de Deus, que você conhece a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto racional. Nós precisamos em sacrifício vivo e agradável a Deus. O sacrifício do crente hoje, ele não é um sacrifício por causa do pecado, não. Porque sacrifício para perdão do pecado, Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. O sacrifício do homem, o rogo de Paulo aos Romanos, esse sacrifício é o sacrifício para não pecar. Muitas vezes nós precisamos de sacrificar a própria carne, não no sentido de mutilar, mas de negar a nós mesmos para não pecarmos, esvaziarmos de nós mesmos, abandonar a natureza humana e viver guiado pelo Espírito. É isso que o apóstolo Paulo, e ele diz lá: para que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo está tentando introduzir dentro da igreja, o pecado. Às vezes alguém comete alguma coisa e outro vem e diz para ele: é assim mesmo, todo mundo erra, todo mundo peca, o cair é do homem, o levantar é de Deus, e nem existe esse versículo bíblico. Isso não é bíblico. O cair do homem é levantar de Deus, não é bíblico. A Bíblia diz que se o homem cair, Deus vai se levantar, mas se cair do homem levantar de Deus, isso não é bíblico, não vai encontrar isso na Bíblia. Porque Deus, ele não tem o prazer na queda do homem. Ele quer que o homem se levante, permaneça de pé. Quantas vezes nós lemos texto, Deus mandando o homem se levantar: levanta e põe-te de pé que falarei contigo. Então, nós precisamos de estar de pés, sabendo que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor Jesus, e que precisamos de lutar contra a nossa natureza. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já está à porta. Então, nós precisamos de nos submeter à vontade de Deus, e não sacrifício para perdão dos pecados, mas sacrifício para não pecar, esvaziando de nós mesmos, da nossa natureza, e nos voltando mais e mais para o nosso Deus. Glória a Deus. No tópico 2.3, ele fala que uma nação escolhida, Israel, mas um povo ingrato. Muitas das vezes a ingratidão do povo, das pessoas, de muitos crentes, porque Deus o salva, Deus o resgata, e quando ele muda coisas na sua vida, e ele passa a viver uma vida até em sociedade melhor, conquista algumas coisas, ele abandona o Senhor. É ingratidão. Quantas pessoas vêm para a igreja apenas para receber a cura, quando recebem a cura, viram as costas para Deus. É ingratidão. Mas vejam bem, assim, ao estudarmos acerca da história de Israel e seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a percebermos tais ensinos e avisos. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias e ter um exemplo de que foi cheio da glória de Deus, não significava que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. A graça de Deus não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira, não. A graça de Deus não é um cheque em branco para pecar, sabendo que se você precisar, vai recorrer ao amor de Deus. Isso é premeditar o pecado e é perigosíssimo. Nós precisamos de buscar agradar a Deus em tudo, fazer a sua vontade. É isso que nós precisamos. O Espírito Santo, esse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos, porque Jesus diz que quando vier o Consolador, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Mas se você não estuda as Sagradas Escrituras, você vai se lembrar de quê? O Espírito Santo, ele está ao nosso lado quando nós examinamos as Sagradas Escrituras. É o único livro, a Bíblia Sagrada, é o único livro que todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, quando estão lendo, o autor está do seu lado te instruindo. Aproveite isso, é um privilégio para nós. Deus seja louvado. Aleluia. O tópico 3, o amor de Deus e a sua justiça. Deus é amor. Amor é a essência de Deus, mas também ele é fogo consumidor. O amor de Deus não anula a sua justiça, e a justiça de Deus não diminui a intensidade do seu insondável amor. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida,
baseiam-se no amor, na graça e misericórdia de Deus, para de forma inescrupulosa transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Eu me lembro, uma vez eu lendo uma reportagem, foi feita uma pesquisa em jovens de 20 a 30 anos na universidade, e diversas perguntas foram feitas para esse jovem. E esses jovens foram submetidos a algumas perguntas, e uma delas foi essa: o que você gostaria que o seu pai tivesse feito mais com você que ele não fez? Alguns esperavam uma resposta, mas surpreendentemente a resposta mais frequente entre os universitários foi que o meu pai tivesse me corrigido mais. Eu gostaria que o meu pai tivesse me corrigido mais. Então, um pai como o nosso Deus, que nos corrige há tanto tempo, porque Ele está nos preparando para nós morarmos no céu com Ele eternamente. Então, Ele não vai permitir que vivamos uma vida cheia de erros, sem correção, e achar que vamos alcançar o céu. Não. Deus, Ele é amor, Ele corrige quem Ele ama. Hebreus 12, 6. No tópico 3.1, diz assim: amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, insubstituível e não fingido. Não é amor de boca para fora. Quem teria coragem, capacidade de entregar o seu único filho para morrer por um pecador? A própria Bíblia nos diz que pode até ser que por um justo alguém ousasse morrer, mas pelo pecador é só aquele que tem o amor insondável, o amor que o homem naturalmente não pode compreender. A maior expressão de amor está descrita em João 3,16, quando Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro, incalculável, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para nos salvar. A justiça de Deus inclui a penalidade e o juízo. Imagine uma justiça sem juízo, sem sentença. Ela não é justiça, mas subordina essa atividade à obra global de estabelecer sua justiça amorosa. Como Deus, Ele não é injusto, alguém precisava de pagar pelo pecado para que o homem não saísse impune do seu erro. O que houve da parte de Deus é a entrega do seu Filho, substituindo quem merecia a morte, que éramos nós por causa do pecado. O homem sofreria a consequência do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. Mas para que eu e você não fôssemos mortos por causa do nosso pecado, o homem, a humanidade não fosse condenada à morte por causa do pecado, Jesus Cristo se fez como sacrifício perfeito e entregou-se à morte de cruz ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro para nos redimir de todo o pecado. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é o Senhor. Glória a Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Imagine, Deus fez a lei, Deus, Ele é o juiz, Ele julga os homens, e esse juízo vai acontecer. E Ele também, através de Jesus Cristo, nos dá o advogado, que nos livra da condenação, que toma a cédula de condenação
que havia sobre cada um de nós, e ele rasga essa cédula de condenação, nos fazendo livres. Glória a Deus, Deus seja louvado por isso, aleluia. No tópico 3.2 diz assim: Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Se não há arrependimento, não há perdão de pecados. Mas vejam bem, precisamos refletir sobre arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. Arrependimento para perdão de pecados envolve um conjunto de aspectos como convicção, um coração contrito, confissão e o principal, no meu entendimento, a mudança de atitude. Quem verdadeiramente está arrependido da prática daquele erro, ele abandona aquela vida de erro, ele abandona aquela vida de pecado. Portanto, não apenas uma atitude, mas um conjunto, é uma mudança global que há, renovação do entendimento. Você passa a pensar diferente, não somente a respeito daquele ato, do erro cometido, mas de tudo que aconteceu antes da execução daquele ato. Você deixa Deus trabalhar na sua mente para que aquilo que passar pela sua mente não se torne um ato executado pelas suas mãos ou pelo seu próprio corpo. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele quer transformar a mente e mudar o pensamento do homem. Não somente as vias finais do fato de execução do erro, da prática do erro, mas trabalhar e transformar a mente. Glória a Deus. No tópico 3.3, é necessário um constante autoexame. Vejam bem, é interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontrava. O próprio Deus despertava. Olha a maneira que vocês estão vivendo. Deus avisa, Deus aponta, Deus direciona, Deus, ele nos guia com os seus olhos. Mesmo no cativeiro, muitos ainda não estavam entendendo que estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Tem muita gente que fica questionando e perguntando: por que eu estou passando isso? O que está acontecendo? O que ele tem que fazer? É procurar entender o que Deus quer dele naquele momento que ele está vivendo, naquilo que ele está passando. Deus sempre quer alguém de nós. Deus, ele usa de uma pedagogia muito especial. Às vezes Deus provoca situações para nos ensinar o que ele quer, e muitas vezes Deus usa situações que nós mesmos nos envolvemos também para nos ensinar. O que nós precisamos fazer é procurar entender a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Contudo, é imprescindível que esse autoexame seja conduzido à luz da palavra e guiado pelo Espírito Santo. Não é uma autoanálise de você achar o que eu penso, o que eu acho, não é achismo, não. É você examinar a si mesmo usando como referência a palavra de Deus. O manual de instrução do Criador é aonde nós devemos recorrer para ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela é tão perfeita que ela não somente revela a vontade de Deus, mas revela também aquilo que Deus proíbe, aquilo que aborrece, aquilo que entristece a Deus. Então, se nós recorremos à santa palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma autoanálise usando como referência a palavra de Deus. Contudo, é imprescindível que esse autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Por que guiado pelo Espírito Santo?
porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O povo de Israel desprezou a constante vigilância, pois depositou a sua confiança no fato dos serviços religiosos estarem funcionando rotineiramente. Rotina de ir na igreja não significa agrado a Deus. Congregar é fundamental, é importante, mas isso não é tudo. É você servir a Deus e ser fiel a Ele, dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na escola, na rua, onde você for, em viagem, em todo o tempo. Nossas atitudes religiosas externas devem ser o reflexo de nosso relacionamento com Deus. Aquilo que você é por fora, que você expressa, que você manifesta, até a forma com que você veste, a maneira de você vestir, expressa aquilo que você tem por dentro. Se não for assim, serão atitudes vazias e sem vida. Glória a Deus. A conclusão está escrito assim, olha: na luta contra o pecado, é preciso conhecer a doutrina do pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilantes e em oração para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Quando o homem se arrepende, o coração contrito, Deus, ele não despreza. Abandonar a vida de pecado, fazer a vontade de Deus e mudar o rumo da sua vida é fundamental para que você tenha o seu nome escrito no céu. Conhecer a vontade de Deus, ela não se faz através de profecia ou de revelações pessoais, mas aqui está a revelação máxima da vontade de Deus para todo homem. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa manhã de bênção, de muito aprendizado. Um bom almoço para todos os irmãos, um domingo cheio de alegria. E daqui a pouco, às 18 horas, nós estaremos ali no Betel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você receberá a notificação. Querido e eterno Deus, quero te agradecer por essa manhã de bênção. O Senhor possa guardar-nos de estarmos pecando, Senhor, mas que possamos fazer a tua vontade. Toma em tuas mãos os teus filhos, que o Senhor possa abençoar aqueles que colocaram os seus pedidos de oração, atendendo às suas necessidades e ouvindo as petições do teu filho. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. Amém. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, ótimo domingo, bom almoço a todos.